E salve, salve galera, mano, o LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês. E mano, o vídeo de hoje eu resolvi gravar de última hora. E tô fazendo, velho, sem roteiro, sem edição, mano, no dente aqui, tá ligado? Do jeito que ficar, ele vai. Não sei quanto tempo vai ter, mas assim, eu não ia, né, fazer esse vídeo, mas como vocês podem ver aí, cara, eu não aguentei. Eu tô vendo muita postagem, muito comentário na internet sobre a série The Last of Us, né, a segunda temporada, principalmente sobre a Bella Ramsey, né? E aí, mano, eu resolvi gravar esse vídeo do jeito que tá, meti a câmera frontal do celular de noite, sem a minha lâmpada maior que é o sol. E vamos bater um papo. Eu vou colocar pra vocês alguns pensamentos que eu tenho a respeito, tá? Mas eu preciso falar em primeiro lugar que eu ainda não comecei a ver a série. Mas assim que eu desligar esse vídeo aqui, eu vou assistir o primeiro episódio. E eu sei, deve ter uma galera que for assistir esse vídeo e vai pensar: ah, LP, você vai comentar sem ter assistido. Só que, mano, eu acho que dá sim pra fazer, eu sempre acredito que dá pra fazer. E comentários mesmo sem ter assistido, porque a gente tem aquele banco de dados, né, de memória, de obras que nós já assistimos, jogos que nós já jogamos. Eu nunca joguei The Last of Us, zerei o primeiro no YouTube, porque na época eu não tinha videogame, acho que até já falei isso na temporada passada, né, em outros vídeos. E o segundo eu não cheguei a jogar, eu tenho aqui comprei o PS4, tenho o PS5, mas não cheguei a jogar. Esse estilo de jogo não me interessa muito. Mas a verdade é que, cara, o jogo teve uma adaptação, virou uma série em live action, e aí já entra um pouco mais na minha ossada, né, e vamos conversar um pouco a respeito disso. Assim, velho, a primeira coisa que eu acho relevante falar é sobre o próprio conceito de adaptação em si, tá ligado? Porque assim, eu acho, de coração, eu não sei exatamente como que eu vou seguindo o fluxo de ideias aqui, mas vamos ver o que que rola, tá? Então assim, eu acho de coração, é um pensamento que eu tenho, que talvez uns 95% do público que assiste uma adaptação, seja ela de quadrinhos, seja ela de um jogo, pra um filme ou uma série, pra live action, essa pessoa, cara, ela tá cagando pro fato. Partindo do pressuposto que ela já jogou, já leu, é foda. Eu não sei se eu vou conseguir organizar bem as ideias, mas vamos lá. Eu penso que vamos tentar retomar de outra forma, tá? Antes de voltar pra essa estatística tirada do cu. Eu penso que assim, eu acho que a vasta maioria das pessoas não acompanha nem HQ e nem joga videogame. Sim, eu sei, eu reconheço que a indústria dos games ela superou a indústria do cinema, mas vai lá, né, cara, os jogos custam US$ 80, vai. Porra, se não... Hoje, né, porque é por conta desse último aumento, mas custava US$ 70, 60, US$ 70. Um ingresso de cinema deve ser o quê? US$ 2. Aqui no Brasil, 5, vai, se converter, 5, US$ 6. O mínimo que se esperava é que essa porra dessa indústria de games superasse em termos de faturamento, né? Não tem como. Tipo, bizarro, né? Já era mais do que esperado. Até demorou pra acontecer. Se não me engano, isso foi em 2022, eu acho, 2023. Também não tenho certeza, não meti o roteirinho pra poder checar e depois confirmar e cortar caso falasse merda. Isso aqui é de memória, tá? Mas eu sei que ela superou o cinema. Só que eu sei que games é uma coisa muito nichada ainda, tanto quanto HQs. HQs também tem um público muito específico, que não é tão grande assim, tá? E aí, cara, tendo em vista que você tem um público muito mais nichado para essas obras artísticas, tá? Eu acredito aí entra aquele meu pensamento. Cara, são poucas pessoas que jogaram ou poucas pessoas que leram uma HQ.
E eu acredito de verdade que a maioria dessas pessoas que jogaram ou leram HQ pensando em adaptação dessas duas mídias, cara, 95% tá... Não é nem que tá cagando, ela espera que seja adaptada, né, a risca aquilo que ela leu ou que ela jogou, tá? Eu acredito de verdade nisso. Mas a indústria parece que ela tem um problema. Ah não, eu não posso adaptar o pé da letra porque as pessoas já... vai ter uma galera, uma porcentagem, que eu nem acho que é tão relevante assim, comparado com o todo, mas tipo, tem uma porcentagem que já saberia como a história acaba, e aí não vai achar legal. Cara, eu acho o contrário. Quem joga videogame, e isso eu falo por mim, tá? Eu tô falando por mim e aí eu tô me projetando nessas pessoas. Eu acredito que essas pessoas, elas, cara, a coisa que mais curtiriam é ver uma adaptação 100% do que elas jogaram ou leram transportada pro cinema ou pra série. E a galera, né, o resto que não chegou a jogar ou ler HQ, cara, esses aí, foda-se, não vão atrás e do jeito que vier tá ótimo, tá maravilhoso. Ou não, se a história e o jogo forem ruins, né? Só que eu também reconheço que, assim, são mídias diferentes, tá? Então, seja pra você adaptar um jogo, seja pra você adaptar um quadrinho, seja pra você adaptar um livro, você precisa fazer mudanças. É necessário, porque são mídias diferentes, né? No caso dos jogos, cara, você tem... Por exemplo, não dá pra você transportar a gameplay pro cinema, isso, tipo, 100% e esperar que isso fique bom. Por quê? Porque nos jogos te permite a possibilidade de, por exemplo, você morreu, você volta, entendeu? Então, tipo, eu tô aqui jogando, lá lutando contra os zumbis, pegando The Last of Us como exemplo. Matei uma galera, mas morri ali por um inimigo, não tem problema, eu volto e tento de novo. Em live action não tem como fazer, a ideia, né, é que, cara, a vida é uma só, porque é mais ou menos parecido com o mundo real, e você tem que passar pelos inimigos numa pancada só, entendeu? Mas não é só isso. Eu ia até fazer uma live com o Gi, com a Carol, pra comentar aquelas adaptações de Horizon Zero Dawn e God of War, e quais são os problemas com essas adaptações. Porque jogos têm algumas particularidades que tornam muito mais complexo, sabe, você fazer uma adaptação. Por exemplo, se a gente pegar Assassin's Creed, se a gente pegar Horizon, se a gente pegar, sei lá, velho, Ghost of Tsushima, por exemplo, ou Halo, tá, que teve também adaptação, a maior parte do tempo você passa sozinho. O personagem falando sozinho, explicando mecânica, com ele falando ele com ele mesmo, sabe? Mas claro, o personagem tá falando com você que está jogando. Só que pra aquela realidade ele tá no monólogo. Isso não funciona, cara, em live action. Então você precisa fazer certas mudanças. E aí, uma forma que dá pra fazer, por exemplo, é você adaptar só as cenas de ação. Enquanto você deixa cutscenes como na íntegra. Só que aí cai naquele problema, né? Muitas vezes os live actions eles pegam as próprias cutscenes que funcionaria tranquilamente pra você adaptar e, cara, dá uma cagada assim nervosa, que parece que é o que a galera tem reclamado muito dessa segunda temporada de The Last of Us, que não tá nem um pouco parecido com o jogo, entendeu? Assim, pra mim, vamos pensar na primeira temporada, tá? E agora eu vou tentar entrar um pouquinho em The Last of Us, vamos ver se eu consigo organizar as ideias pra isso. Eu não tive problemas com a primeira temporada, puxando de memória aqui. Talvez se eu voltasse a ver meus vídeos eu tenha discorrido mais, mas puxando de memória, eu acho até interessante fazer isso, porque, né, é o que fica no final das contas. Pra mim, o maior erro da série na primeira temporada foi que, até certo ponto, ela tinha um ritmo e depois ela acelerou demais, como se não tivesse organizado certinho como que ia ficar cada episódio, né? Você tem lá 9 episódios de 40 minutos e você organiza certinho como é que vai acontecer. Me parece que a galera não conseguiu fazer isso. E aí no final, no meio pro fim, começou a acelerar demais as coisas. Eu não tive problemas, tá? Tem que colocar aqui, com a atuação da Bella Ramsey.
mas eu acho que não teve muita, também na primeira temporada, não teve muita exigência de atuação da parte dela. E as outras coisas, claro, a série manda super bem, né? Design, efeitos e tal. Me parece que agora, nessa temporada, você tem alguns problemas, né? Que é de adaptação. E pelo que eu vi, pelo que eu conheço, eu tô por dentro, o jogo ele te permitiria fazer um uso muito legal de cutscenes que tem dentro dele para você passar para live action sem problema nenhum, funcionaria super, né? E também o que a galera tá reclamando muito é da Bella Ramsey. Assim, a segunda temporada, pelo que eu tenho ouvido, tá? Sem ter assistido ainda, me parece que a série ela se volta muito mais para uma coisa de drama, né? E aparentemente a Bella Ramsey não tá conseguindo ser dramática. Tanto por capacidade dela, quanto por roteiro também. Justamente essas mudanças excessivas que estão fazendo. Eu sei que tem uma galera, que é a polêmica que tá rolando, é o pessoal zoando a aparência dela. E pra mim, particularmente LP, não tem problema nenhum você ser feio, né? Olha a minha lata. Contanto que você seja um bom ator. O problema é que agora, me parece, né? A galera tá zoando sim a aparência dela, mas me parece que a atuação dela não tá muito boa. Pelo que eu tenho visto, assim, aqui e ali. Eu vou sentar, assim que eu desligar esse vídeo, eu vou sentar, vou ver o primeiro episódio da temporada, e aí eu vou ter mais certeza sobre isso. Porém, eu preciso dizer uma coisa, eu tenho visto o pessoal fazendo, né, zoando ela e tal. Eu vou falar uma coisa, o meu posicionamento a respeito é que, assim, não dá pra você ir na rede social da pessoa esculachar ela, seja por atuação, seja pela aparência física. Cara, eu não acho certo, de verdade. Agora sim, você falar na rede social e avacalhar, mano, tá livre. Porque ela fez um papel, ela jogou no público e agora ela tá suscetível a críticas. Então, tipo, eu falar pra um amigo meu, eu no Twitter, na minha timeline e tal, ir lá zoar, falar, mano, ela é feia, ela atua mal. Cara, tudo bem. Eu só acho errado você ir na rede social dela. Aí é foda, aí é complicado. Mas, eu acho que assim, eu acho que as críticas são válidas. Pelo que eu vi, o pouco que eu acompanhei, mais ou menos, tem alguns problemas ali de capacidade de se expressar que ela não tá tendo, parece. Algumas cenas tá deixando muito a desejar, né? E eu acho que assim, o roteiro parece que tá pecando demais, cara, porque saiu muito do jogo, muito mesmo. Como eu falei, adaptações são necessárias porque as mídias são diferentes, só que talvez a galera perdeu a mão, tá? E aí eu vou falar uma coisa, eu não inocento o Neil Druckmann disso, nem um pouco, tá? O showrunner tem sua culpa, sua grande parcela de culpa, mas provavelmente, cara, o Druckmann lá, o criador de The Last of Us, velho, ele tá chancelando, tá de boa. De duas uma, ou ele não soube fazer o contrato, ou ele tá conivente com isso, tá? Ele concordou. De duas uma, ou é um ou é outro. Ele não soube fazer o contrato pra ser igual a J.K. E assim, vamos ser sinceros, né? J.K. é uma puta autora, tanto que Harry Potter é um sucesso enorme, mas como roteirista ela é péssima. Às vezes pode ter sido esse o problema. O Neil Druckmann, ele tá muito envolvido, pode ser roteirista. Não olhei, tá? Que tudo informação tirada da bunda, tudo achismo. O cara pode ser um grande roteirista pra jogo, um péssimo roteirista pra adaptação, pra adaptar esse jogo pra live action. Pode acontecer também. Então, sei lá, mano, é isso. Eu vim aqui expor meu pensamento, que assim, talvez eles estejam errando, erraram na escalação dos atores, foi péssimo. Eu tinha as minhas preferidas também. A série tá cheia de erros, cheia de problemas aí, tanto de adaptação quanto de conceitos desse universo. Mas eu vou assistir, tô deixando aqui as minhas primeiras, né, opiniões a respeito e vamos ver o que sai, né? E no mais é isso aí. Falou, pessoal, e nos vemos quando, sei lá quando.